Quanto ganha um dentista clínico geral? Eu vou te ajudar nesse vídeo de hoje a entender quanto ganha um clínico geral, mas vou fazer algo muito mais do que isso, que talvez você ainda não tenha nem percebido a importância. Que não é quanto ganha, mas por que um dentista clínico geral hoje no Brasil está ganhando isso e como você pode, simplesmente entendendo, alavancar sua carreira, encurtar o seu tempo de carreira, encurtar o seu tempo aonde você vai conseguir ter resultados de 5, de 10 anos para frente dentro de um ano. Isso é possível? Eu te digo que isso é absolutamente possível, tá? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Diogo Batalha, eu sou cirurgião dentista como você, eu sou implantodontista, ortodontista, mas também atuo no segmento de clínicas odontológicas. Eu faço parte do quadro societário de 6 clínicas e a gente hoje trabalha com um universo de contratação de quase 100 dentistas, somando todas as unidades. E a gente tem noção exata de quanto um dentista está ganhando no clínico geral, um pério, um implanto, um orto, porque a gente trabalha com todas as especialidades. E eu pago, sou eu que assino o cheque. Então eu sei exatamente, não é só dados. Claro que a gente trouxe dados, trouxe a bibliografia, trouxe... qual que é a palavra mesmo? Da bibliografia não. A fonte, a gente trouxe a fonte. Só que muito mais do que a fonte é a realidade que a gente encontra dentro da clínica no dia a dia quando a gente assina o cheque, tá? Então vamos lá. Um dentista júnior, esse daqui é o padrãozão do clínico geral, tá? É o cara que acabou de formar, ele tem de 0 a 4 anos de formado. Então é aquele profissional que ainda não se decidiu entrar numa especialização, ou ele entrou e ele ainda está cursando essa especialização. Então, o dentista júnior é o padrão clínico geral. O segundo, as nossas fontes aqui, né? Educa Mais Brasil, Portal Salário, Glassdoor, Vagas.com, entre outros, tá aqui, ó, entre 3.100 e 5.300. Tem uma variação para baixo disso? Sim, tem. Principalmente aquele recém-formado assim, me formei em dezembro, estou buscando, peguei minha carteirinha do CRO em janeiro e estou buscando meu primeiro emprego em fevereiro. Às vezes não consegue nem chegar nos 3.100. Mas tá bem dentro dessa realidade ali, 3.100, 5.300. Quando a gente já vai para uma questão de dentista pleno, o que é um dentista pleno? Um dentista que está ali entre 4 e 6 anos de formado. Esse dentista, a remuneração já subiu para de 5 a 8.500. Aqui tem um fator onde ele já começou a consolidar a carreira dele. Geralmente nesse momento aqui, por mais que ele ainda atue como clínico geral, e tem dentista que atuam para o resto da vida como clínico geral, ele já fez pelo menos uma especialidade, ele já fez algum curso de aperfeiçoamento ou até mais de um curso de aperfeiçoamento. E nesse momento aqui, ele já está ali com entre 5 e 8.500. Ele já tem um nome, ele já tem um número de pacientes que ele atendeu e que já está voltando para fazer a revisão. Pensa aqui, ó, quando ele estava ganhando 3.100 com 0 anos de formado, com meses de formado, ele fez uma prótese total. Aqui, ó, ele já está repetindo essa prótese total, já está fazendo uma nova prótese, já passou 5 anos. Então, assim, ele está sempre conseguindo pacientes novos, ele cada vez tem mais pacientes indicando e ele também já tem uma carteira de clientes que continuam tendo necessidades, né? Continuam tendo e já continuam indo ali. Então, ele conquista o paciente novo e atende o paciente antigo. Aqui, ó, aqui está na fase todo paciente é paciente novo. Todo paciente envolve uma conquista. Aqui não, aqui ele está na metade da conquista e metade já é paciente que faz parte da carteira dele de clientes. Quando a gente vai aqui para dentista experiente ou sênior, aqui a classificação está entre 6 e 10 anos, a gente está falando de um grupo que já está recebendo ali na casa de 8 a 10 mil. Esse aqui de 6 a 10 anos, alguns já estão até com mais de uma especialização, alguns com certeza já fizeram mais de um aperfeiçoamento. É um dentista que ele já consolidou a carreira muito mais em relação a esse daqui. Então ele tem uma carteira de clientes muito maior. O grupo de pacientes que ele não precisa mais conquistar já são pacientes que já foram conquistados. Aquele paciente que fala assim, olha, eu trato com o doutor Diogo. O meu dentista é o doutor Diogo. Quando eu chego nessa fase aqui, ó, de 6 a 10 anos, é um grupo muito maior. Como eu falei com vocês, eu estou com 17 anos de formado. Então, eu passei por cada um desses ciclos aqui. Eu tenho dentro das nossas unidades, a minha clínica mais antiga, eu me formei, eu não montei uma clínica imediatamente. Eu fui trabalhar para terceiros, trabalhei em clínicas, em consultórios, fiz minha especialização, montei minha clínica, fiz minha segunda especialização, e no meio do caminho vários cursos de aperfeiçoamentos e capacitações. Enfim, a minha clínica mais antiga tem 10 anos. Na minha clínica eu tenho dentista, a minha mais antiga, né?
que está com a gente desde que a clínica inaugurou, e tem um dentista que está começando agora com a gente, tem um mês que está com a gente. Então, a gente vê todas as fases do desenvolvimento da numa clínica. E quando a gente vai para mais de 10 anos, que são os Masters, e eu hoje estou dentro desse grupo de Master, a gente está falando de um profissional que varia entre 10 e 25 mil. E por que tem essa diferença tão grande? Eu quero poder te explicar sobre isso daqui se você estiver nessa fase, tá? E por que eu hoje estou com mais de 10 anos de formado e ainda estou na casa dos 10? Ou pior, estou com 10 anos de formado e ainda não saí dos 10. Mas tem uma solução para pular dos 10 para 25? Tem. Se você organizar a sua visão, se você ajustar a sua rota mental, você sai daqui, tá? Com 10 anos você já tem tudo que você precisa para estar entre 10 e 25. E você pode brigar para estar muito mais perto do 25 do que do 10. Só que isso aqui é um assunto para daqui um pouquinho. Agora eu preciso focar com vocês aqui, ó. O motivo de eu ter parado hoje para conversar com vocês é sobre o dentista júnior, sobre o dentista pleno. Talvez o experiente, mas fato é, eu preciso esperar isso tanto? Talvez você está pensando assim agora, cara, mas eu sonho em trocar de carro, eu queria fazer uma viagem, eu queria me casar, enfim, meus filhos, eu queria que eles estivessem estudando num colégio melhor, e eu acabei de me formar. Para mim poder alcançar o que eu preciso, eu vou ter que esperar 10 anos, ou mais de 10 anos, não tem nenhuma outra alternativa. O que eu posso fazer? Agora vem o X da questão. Por que esse profissional aqui ganha isso, esse ganha isso, esse ganha isso? Uma das coisas eu já falei com você. Uma tem a ver com a consolidação de carreira. Então, carteira de clientes. Tem a questão da conquista e tem a questão de pegar um paciente que já é seu e você continuar atendendo ele. Então, realmente, com mais tempo, tem esse fator que ele joga a seu favor. Então, eu tenho já um grupo de pacientes que eu não preciso conquistar. Eu vou continuar conquistando para aumentar meu rendimento. Mas tem aquele grupo de pacientes que atende comigo. A respeito disso, tem muito pouco que eu possa fazer. Eu posso sim fazer uma captação mais eficiente e fazer mais orçamentos para ter mais fechamentos no início. Então, qual seria a forma de eu compensar a minha agenda no início? Já que eu só tenho um grupo de pacientes, que são pacientes da conquista, que eu não tenho aquele paciente que é meu paciente efetivo. Eu ter mais pacientes da conquista. Se vocês quiserem conversar sobre isso também, a gente conversa, eu indico quem faz no marketing. Pode mandar mensagem aí nos comentários, pode no direct, se estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, que não tem problema nenhum de compartilhar com você o que a gente tem usado. Mas também ainda não é disso que eu estava querendo falar com você. O que eu quero falar com você é o seguinte: esse profissional aqui, ele é menos reconhecido que o daqui e que o daqui, ó. Esse nome aqui é muito importante, ó. Experiente, ó. Sênior ou experiente. Master também remete experiência. Pleno, apesar de não estar falando de experiência, exatamente experiência, ele está falando de alguém completo. Olha essa classificação: júnior, logo em seguida pleno. Pleno remete a completo. Aí a segunda classificação é experiente / sênior. E o seguinte é master. Tudo aqui tem a ver com capacidade, com experiência, com a capacidade de você estar fazendo algo mais completo. Então esse profissional aqui, na maioria das vezes, ele faz menos atendimentos, no sentido, não estou falando de número de atendimentos por dia. Quando às vezes eu pego um profissional desse na minha clínica e eu ainda não capacitei ele, esse profissional, ele não, por mais que ele atenda o dia inteirinho, ele consegue fazer restaurações, algumas, se a restauração for muito complicada, não faz. Tem profissional que chega para mim e fala assim: se precisar fazer uma restauração na arcada inferior e for dente posterior e eu precisar anestesiar, eu prefiro não fazer, eu prefiro que você indique para outra pessoa. Então, é um profissional que chega para mim fazendo algumas restaurações, não fazem todas. Um profissional que chega para mim fazendo limpeza e clareamento. Esse profissional, ele é um profissional extremamente limitado a respeito de portfólio, a respeito assim, o cardápio dele. O que ele faz dentro do cardápio dele? Quais são as opções que ele tem de atendimento? Então, esse profissional aqui tem o fator número de pacientes, que você consegue compensar isso com marketing. Como eu falei, a gente consegue ajudar. Mas mais importante é esse profissional aqui ter a capacidade de fazer os atendimentos que esse aqui faz. E preste atenção, eu não estou falando de especialização. Eu não estou falando desse profissional aqui atender como aqui atende de orto. Estou falando de atender clínico geral, clínico geral, clínico geral, clínico geral. E se esse profissional aqui
estiver apto a fazer o que esse aqui faz de clínico geral, o que esse aqui faz de clínico geral e o que esse aqui faz de clínico geral, ele avança muito rapidamente desse valor aqui, né, que varia entre 3.100 a 5.300, para esse valor aqui, que vai até 8.500, ou para esse valor aqui que vai até 10.000, ou para esse valor aqui que ultrapassa 10.000. Já perdi a conta de quantos profissionais chegam pra gente desse jeito que eu falei com você. Eu faço algumas restaurações, faço limpeza e faço clareamento. E começa ganhando isso aqui, ó, 3.100 ou menos, e em um ano e pouquinho, tá ganhando isso aqui, ó, mais de 10.000. Igual a um dentista master. Olha como esse cara encurtou a carreira dele. Em um ano, ele conseguiu ganhar igual um dentista master. Agora, como é que ele fez isso? Você tem que começar pela base, tá? Não adianta eu virar para você e falar assim, você tem que saber fazer canal. Não precisa, mas você precisa saber fazer um acesso. Saber fazer toda e qualquer restauração. E a restauração você sabe fazer. Ácido, adesivo, resina, anatomia você sabe. Sua dúvida às vezes está na anestesia. Atender um paciente para tirar dor, às vezes uma extração simples. Dente com doença periodontal. E você vê que esse perfil de dentista aqui, ó, fala assim, ó, não faço extração. Talvez eu estou conversando com alguém agora que fala assim, eu sou essa pessoa. As clínicas que eu trabalho, ou que eu faço entrevista, que eu estou querendo trabalhar, clínica boa, poxa, bacana, na hora da entrevista não me contratam. Mas quando me perguntam assim, você faz extração? Eu não faço nem extração simples. Deixa eu falar uma coisa com você. Tem uma questão da sua faculdade, tem uma questão de você ter tido um baixo número de atendimentos. Isso aí a gente sabe que é a realidade da odontologia no Brasil. Você acaba não conseguindo fazer um grande número de restaurações, um grande número de extrações, um grande número de próteses, pério, então isso te deixa inseguro. Contudo, a maior insegurança não está em fazer o procedimento. Porque o procedimento, por mais que você não tenha praticado muito ele em boca, você praticou. Você praticou ele em manequim, você praticou ele em modelos. Sua maior insegurança está no pré-atendimento. Está na anestesia, que às vezes você não consegue nem começar por ela. Então, quando a pessoa vira para mim, eu já escutei milhões de entrevistas assim, eu não faço extração nem de dente simples. Nem de dentes, é porque ele tem medo de anestesia, ele não tem medo da extração. São dois medos. Ou é o medo de anestesiar, ou é o medo das intercorrências. Tá? Depois que eu sentar esse paciente na minha cadeira e aplicar uma anestesia nele, o que vai acontecer? Aonde isso vai parar? O que pode acontecer? Então, ou a pessoa tem medo de aplicar anestesia que ele não pegar, ou a pessoa tem medo de aplicar anestesia, ela pegar ou não, e ele ter que lidar com algum problema. Esse medo vem da primeira origem, que é eu pratiquei pouco, e a segunda origem, sabe qual que é? Vê se você vai se reconhecer. Você anestesiou o paciente, e o paciente falou que estava com dor. Aí você chamou o professor falou assim, não, deixa que levantou você e anestesiou. Aí passou mais algumas clínicas, você era a clínica, sei lá, de endo, e você foi para a clínica de integrada. Já era outro professor. Você anestesiou o paciente, você chamou o professor deixa. Anestesiou, você foi lá, fez o procedimento. Isso aconteceu 2, 3 vezes durante a sua vida. Tenta lembrar. Essas 2, 3 vezes, sabe qual foi a mensagem que foi passada para você? Deixa. Você não é capaz de fazer. Ninguém parou com você e te mostrou que existe mais de uma maneira de fazer e levou você até onde você precisa ir para você conseguir fazer. Tá? Essa é uma realidade dentro das minhas unidades. Essa semana agora eu vou estar fazendo com alguns dentistas nossos dentro da nossa unidade. Eu vou gravar algum parte do material, né, e vou disponibilizar aqui para vocês. Porém, é diferente, né, quando a gente faz pessoalmente e quando a gente faz ao vivo. Quando a gente faz online, né, igual a gente está conversando aqui através de uma tela. E eu vou preparar também um material específico online para você ter acesso a isso também e começar a mudar daqui para aqui. Você dá um salto daqui para aqui. Você está dentro de uma clínica ou você participa de uma entrevista e a pessoa fala assim, me fala quais são as suas habilidades. Ou então a pessoa perguntar para você, você faz canal? Você fala assim, canal eu não faço, mas acesso eu faço. Se chegar um paciente com dor, vai sair sem dor. Porque vamos ser honestos, um acesso, claro, você não pode perfurar uma furca, você não pode fenestrar uma raiz, você não pode ser afoito de
passar do ponto. Mas se você fizer um acesso mal feito no sentido de não conseguir limpar a câmara pulpar toda, não limpei os cornos pulpares, tá? Mas se fez um acesso mal feito que você conseguiu botar um formocresol dentro da câmara pulpar, vai acabar a dor do paciente. Então hoje você tem inseguranças em relação a endo. Se você tiver segurança para anestesiar esse paciente e botar uma bolinha de formocresol dentro da câmara pulpar, vai parar a dor. Você não faz isso porque você não sabe nem anestesiar ou você tem insegurança ao anestesiar. Então, se eu conseguir te ajudar com isso, quando você participa de uma entrevista, você faz alguma coisa de endo? Não faço endo completa, mas alguma coisa de endo eu faço. Faz tudo de pério? Não sou periodontista, mas eu faço uma raspagem subgengival, porque eu sei fazer um bloqueio de alveolar inferior, de mentoniano a mentoniano. Você vai ter condições de tudo que cair na sua mão, você falar assim, se eu não for capaz de fazer, para trás o paciente também não volta. Ele vai sentar na cadeira, ele vai fechar negócio com a clínica, eu vou tirar minha parte por ter começado o atendimento e a clínica vai seguir o atendimento com o especialista, mesmo o especialista não estando dentro daquele dia na clínica, eu vou ser capaz de fazer o que o paciente precisa, tá? Então, como eu estou falando com vocês, agora no iniciozinho de março, eu vou estar fazendo mais, a gente já fez isso muitas vezes, já perdi a conta, tem 10 anos que a gente faz isso. Mas agora, no iniciozinho de março, eu vou estar fazendo pessoalmente, eu vou mostrar para vocês aqui. E vou estar fazendo também, porque a gente tem clínicas em 3 estados. Tem clínica no Rio, no Espírito Santo e no Paraná. A gente vai fazer isso também online. E eu vou te dar a oportunidade de participar disso de online comigo também. E o melhor, de maneira gratuita. Vai ser dia 16 de abril. Então, em março eu vou fazer presencial, vou mostrar para vocês aqui presencial. E em abril eu vou fazer online. Para você participar desse dia 16, você precisa de 2 coisas. Uma é estar inscrito nesse canal, né, ou estar nos seguindo no YouTube, no Instagram, no YouTube, deixar um joinha, encaminhar para algum colega que talvez estudou junto com você e está passando a mesma dificuldade que você fala assim, cara, fui convidado para dar um salto de 3 para 10. Se você tiver um colega assim, encaminha. Então, primeira coisa, estar inscrito e encaminhar. Segundo ponto é receber o link. Vai ser uma reunião ou via Zoom ou via Meet, alguma plataforma. E para mim te encaminhar esse link, eu preciso que você primeiro me envie um contato. Eu vou pedir para o time aqui deixar um link. Ele vai deixar na bio, vai deixar um link na bio. E você vai entrar e a partir daí a gente começa a conversar. E um pouco antes do dia 16 a gente vai te enviar um link para você participar desse momento com a gente, onde eu tenho certeza, tá? Eu já faço isso por 10 anos. Você vai sair com condições de lidar com qualquer intercorrência, lipotímio, alergia, paciente que está falando que está com dor, mas parece que não está com dor. Eu apliquei uma intraligamentar, vou agora fazer uma intrapulpar, vou fazer um bloqueio da região. Você vai aprender a lidar com todo e qualquer tipo de intercorrência durante a anestesia e você vai aprender a anestesiar de um jeito que funciona, tá certo? Então, te vejo dia 16. Não se esqueça, está inscrito? Já deu o like, já deu o joinha? Então, dia 16 de março, dia 16 de abril, em março eu vou estar presencial. Em abril, a gente vai estar junto. Fica com Deus, tchau.